Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Rafus Press. E aqui a gente vai discutir um tema bem interessante hoje, né? Eu tenho percebido uma coisa que é uma observação de uma curiosidade no ramo da ficção fantástica e de terror, que é a natureza um pouco intuitiva do material, né? Se a gente for pensar na definição do Lovecraft, que o terror é uma espécie de sentimento primitivo, ancestral, e que a narrativa ela precisa, digamos, atiçar esse sentimento, que já é natural, né? Essa interpretação dele. Para bem e para mal, é assim que, de certa forma, a narrativa de terror contemporânea se consagrou. Não necessariamente sempre com foco cósmico, mas com essa ideia, não é, da necessidade de atiçar um sentimento humano que já é pré-existente. Então, os filmes de terror trabalham bastante isso, seja de uma maneira atmosférica, seja de uma maneira gratuita, né, com uma montanha-russa de sustos, né? É uma forma de atiçar uma vertigem, e uma vertigem causada por um sentimento que a gente já carrega. Eu tenho minhas dúvidas e meus questionamentos a respeito da definição inicial do Lovecraft. Eu acho que era uma definição antropologicamente muito ingênua de uma época, né, com pouca, digamos assim, penetração de análises psicológicas ou psicanalíticas e, enfim, muito mecanicismo, né? Mas essa visão Lovecraftiana, como eu falei, predomina na ficção, seja cinematográfica, seja escrita, né? Ficção, a narrativa de terror trabalha bastante nesse caminho. E é um caminho intuitivo. Então tem vários autores que trabalham os seus materiais de forma intuitiva. Eu mencionei aqui alguns, acho que uns 2 programas atrás, por exemplo, o César Bravo, um autor brasileiro. Até lançou recentemente mais um livro. E ele é um autor intuitivo, né? Ele intui, assim, certos elementos, nitidamente. Mas existe um outro lado, que é uma ficção mais cerebral. Eu vou tratar dela em vários episódios aqui do nosso podcast. Já tratei um pouco do horror numa perspectiva mais filosófica. Vou tratar novamente agora dentro de um quadro estrutural que relaciona certas disciplinas ou modalidades discursivas da filosofia. Modalidades, então, e disciplinas e formas metodológicas da filosofia em relação direta com a literatura de terror. Eu já mencionei que a filosofia ela tem um manancial inesgotável para qualquer tipo de construção ficcional, né? A filosofia ela é o esteio digamos assim, das preocupações basicamente da consciência humana, ou até da cessação dessa consciência. Mas enfim, a filosofia articula isso, não é? E ela é bastante maltratada no nosso país por conta de políticas absurdas, imbecis, anti-intelectuais, às vezes também por posturas críticas que não são tão críticas assim, na verdade, são posturas de senso comum, de acomodação, mas com verniz aparentemente crítico. E essas duas posturas, né, quer dizer, essa postura aparentemente crítica e a política institucional estilo rolo compressor ou bomba rasa quarteirão dos governos, aí qualquer nível, especialmente federal ultimamente, ele destrói a possibilidade de discussão da filosofia num âmbito mais amplo, que é o que eu proponho aqui. Não é? A filosofia ela não é só um curso universitário, embora seja um curso importante, ou uma disciplina no Museu do Mundo, né? Um conjunto de digamos assim, um corpus de obras desde a antiguidade até hoje, né? A filosofia é um pouco mais que isso. E existe um questionamento, e esse pensamento questionador que eu acho que é interessante quando ele surge na forma da narrativa fantástica, especialmente na de terror, que é o caso mais ou menos aqui, né? Então eu vou discutir, hoje eu vou falar da filosofia natural, a Naturwissenschaft, como dizem os alemães. A filosofia natural
que é a maneira como a filosofia, digamos assim, descreve o mundo dos fenômenos naturais, né? E não a metafísica, né? Que aí sim você se vira para a consciência. Esse campo a filosofia foi abandonando, digamos, o terreno e deixando para o batalhão dos especialistas, né? Quer dizer, os físicos, os astrônomos, os biólogos, eles substituíram os filósofos na descrição dos mundos, dos fenômenos materiais relacionados a, digamos assim, aos eventos do nosso universo exterior. Esses, digamos assim, isso não quer dizer que a filosofia tenha abandonado esse campo totalmente. O melhor filósofo contemporâneo, falecido aí, acho que nos anos 90, é recente até, que é um filósofo que morou no Brasil, morou na Alemanha, nasceu é o puro cosmopolita, né? A definição do cosmopolita, né? Nasceu em Praga, enfim, na Tchecoslováquia, na República Tcheca hoje, e ele escreveu uma série de livros em vários idiomas, né? E ele escreveu 2 livros que eu considero assim obras geniais que repercutem ainda na minha mente, que é a História do Diabo e o Vampiroteltis Infernalis. Ele é o Wilhelm Flusser, esse filósofo, não? E o Flusser tinha uma série de preocupações. Ele começou, aliás, com preocupações com a linguagem, passou um pouco pela arte, pela representação, e foi chegando cada vez mais na própria, digamos assim, estruturação linguística e cognitiva da própria ciência e da filosofia. Enfim, as preocupações dele foram se movendo e ele foi, digamos assim, migrando para vários campos e deixando uma obra muito representativa, muito significativa. Mas esses 2 livros eu tenho um especial apreço. Não vou falar hoje de História do Diabo, só posso garantir que é uma visão budista desse personagem cristão ocidental, uma das visões mais originais, eu acho, que torna esse livro espetacular. Mas o Vampiroteltis Infernalis, que é na verdade o nome de um pequeno cefalópode, né? Pequeno, enfim, ser das profundezas ali, marinhas, né? Vive bem nas profundezas, então ele tem sépia, ele tem aquela bioluminescência, etc. O Flusser imaginava esses animais dotados de consciência. E isso cria... O objetivo dele é uma construção de uma alegoria, aliás, muito bem feita. Mas isso cria algo mais, cria uma vertigem. É como se você tivesse uma outra civilização que é mais ou menos como a nossa. Esse é o efeito da alegoria que ele cria. Mas você imagina uma civilização que é igual à nossa, só que é o contrário da nossa. Aquilo que nós aprovamos hipocritamente e aceitamos, digamos, aprovamos na superfície e rejeitamos hipocritamente no nosso íntimo, seria aquilo que seria aprovado na superfície e rejeitado hipocritamente no íntimo. Então essa inversão cria uma certa vertigem até no leitor. É uma sensação de horror diante da própria natureza, porque ela se desnuda, ela se descortina, não é? E a filosofia ela sempre teve essa visão da natureza para o mais além, né, das limitações da descrição dos fenômenos. Por isso que a filosofia natural, como eu falei, ela não morreu em si, embora tenha um batalhão de especialistas descrevendo a realidade fenomenológica. Essa descrição não é a mesma coisa que uma reflexão filosófica. E é aí que entra a ficção. A ficção ela entra no mesmo terreno da especulação e da reflexão filosófica, só que de uma maneira, digamos assim, imaginativa, poética, especulativa, indo além até. A filosofia, mesmo a alegoria do Flusser, obedece algumas regras. Mas o leitor adoraria ver algumas dessas regras, sei lá, sendo forçadas ou sendo subvertidas e tudo mais. O escritor de ficção ele entra nisso, não é? Quer dizer, especialmente da ficção fantástica e da ficção de terror. E hoje eu trouxe então 3 autores, não é, que eles meditam o sentido do terror, e isso que é um aspecto interessante. Esses livros são feitos a partir de estudos, nitidamente, a obra revela isso, mas a própria, digamos assim, estruturação narrativa, a maneira como as escolhas do autor
são nitidamente também estudadas. E isso é interessante, é como se você estivesse dialogando com uma pessoa que está te trazendo muito mais do que só um conjunto de sustos, uma atmosfera de estranheza. Esses elementos podem ser estereotipados, né? Enquanto que uma reflexão a respeito da crueldade ou da natureza humana, ou, enfim, do sentido da própria realidade, isso é um pouco além, né? Então é muito, muito, digamos assim, recompensadora a leitura dessas obras. E eu começo com uma obra de um brasileiro, Oscar Nestares. O Oscar, ele é um grande amigo, enfim, um autor da nova geração de autores de terror. Ele é um estudioso, ele tem pesquisa, ele tem publicado, inclusive, uma dissertação de mestrado importante sobre o Poe. Ele tem agora uma pesquisa atualmente de doutorado. É uma pessoa que está sempre pesquisando, gente, buscando novas saídas, buscando, enfim, explorando literalmente nesse sentido, né, da busca de caminhos à ficção fantástica e de terror. E o Billy Negra, que é até o momento o primeiro romance dele, lançado aí pela editora Piro, uma excelente editora também, muito importante no cenário independente do terror. É uma obra, como que eu vou dizer, ela tem uma complexidade, uma engenhosidade muito própria no assunto, na elaboração disso que eu falei, exatamente daquilo que eu falei agora, na elaboração de um processo filosófico, mental, que ganha corpo e que impressiona o leitor porque parece, você segue aquilo como um processo que poderia existir na realidade, não é? Então existe esse tradutor, o Vex, né, na história, que entra em contato com um livro a respeito exatamente da melancolia, né, que é o desequilíbrio, né, os humores humanos, essa teoria moral vigente até a Idade Média, até, na verdade, bem depois, até o Renascimento, pelo menos, até ser mais comum a, a necrópsia, que facilitava a percepção do funcionamento interno dos órgãos, para onde ia o sangue, para onde ia isso, para onde ia aquilo. Então, uma ideia de substâncias no seu corpo, de uma natureza quase abstrata ou espiritual, caíram por terra quando você via que basicamente o que rodava dentro do seu corpo é sangue de várias cores e várias consistências, dependendo da carga de oxigênio, né? E uma série de outras substâncias que aos poucos, como plasma, até que aos poucos foram sendo descobertas e tudo mais. Pois bem, o Oscar, ele retoma a teoria moral, que era, digamos ainda, foi persistente até o século XVI, XVII, como não exatamente uma metáfora, há quase um aspecto concreto dessa teoria na maneira como o mal, digamos assim, se materializa como uma entidade não exatamente consciente, mas uma entidade completa, como uma entidade material, que se dá na forma de uma epidemia, né? Então a narrativa ela pega alguns elementos, alguns lugares da narrativa de epidêmica ou apocalíptica, né? De epidemias, de fim de mundo, mas ele subverte esses elementos porque existe uma explicação, de certa forma, que ele oferece nesse processo desse livro que é traduzido, né, pelo protagonista. Então é uma trama muito provocativa, muito instigante, porque o leitor ele entra em contato com uma teoria obsoleta, né, ultrapassada, do corpo, da realidade humana a partir do corpo. É uma teoria, embora obsoleta, que tem uma certa pioneirismo, né? Quer dizer, o corpo é um mecanismo complexo e considerando que os processos inconscientes também são fruto do corpo, né? Eles não são alijados do corpo. O inconsciente, né? O id, o eu, o supereu, eles são processos físicos também, de certa forma,
sem um cérebro eles não existiriam. Então, de certa maneira, a ideia moral ela não está tão absurda, né? Porque ela é material, ela parte do mecanismo da matéria, não é de um processo que o seu corpo fabricaria, que hoje em dia a gente pode dar o nome de inconsciente, por exemplo. É um processo que o seu cérebro, a partir do momento que ele vai, digamos assim, entrando em choque com os elementos circundantes e tentando dominar essa realidade, ele vai moldando, digamos assim, aquele ser em formação. Também os humores era o que acreditava-se que fazia tinha uma função semelhante, né? Então, é uma narrativa muito instigante. A construção dela, isso eu estou falando do ponto de vista do conteúdo, mas a forma é muito inteligente. Ele tem uma construção em. Existe uma sequência de eventos em torno de alguns personagens centrais, como eu falei, como o tradutor, Vex, né, e outros personagens ali que circundam a existência dele. No, digamos, underground cultural de São Paulo e tudo. Mas existe uma narrativa mais abstrata, de um terror mais abstrato, que parece na forma de visões, né? Existe um elemento visionário que é muito instigante. Visões inspiradas pela essa massa negra, né, que vai dominando a Terra. Visões sugeridas por ela, inspiradas ou sugeridas, né, tem essa diferença, que vem primeiro. Então, é uma narrativa instigante, é uma narrativa complexa. E é uma narrativa que retrabalha a natureza de uma outra forma e que demonstra uma certa. É como se a natureza tivesse. Como eu falei, existisse um momento de materialização de um certo grau de. Não só de maldade, mas de indiferença realmente com o mundo, né? Com a crueldade, com o que seja. E esse princípio orquestrado aí pela recuperação de uma teoria filosófica. Então é um livro brilhante nesses aspectos todos que eu disse, e um livro que instiga, né? Ele não só provoca sustos ou choca o leitor. Não que eu não goste disso também, acho isso, tanto choque quanto terror, elementos importantíssimos também, em qualquer narrativa, não só de terror às vezes, né? Mas o Oscar ele oferece algo mais, né? Todas as narrativas que eu vou mencionar aqui vão oferecer algo mais, mas no caso do Oscar é uma reflexão muito, digamos assim, muito séria, não é? Na forma de um romance de terror, com essa, digamos, pegada apocalíptica, mas uma reflexão séria a respeito da finitude da existência, né? Da maneira como a vida às vezes parece tão desnecessária, né? Então, um grande livro que trabalha a filosofia natural aqui dos fenômenos, inclusive do corpo, né? Da bile, da formação da melancolia. O segundo livro é o The Friendly Examiner, do Louis Marvick. O Louis Marvick é um autor, não sei se é americano, inglês, enfim. Esse foi publicado pela Zagava e são 3 volumes, 3 episódios, no qual um personagem que eu acho que é o secretário do Diderot, agora eu não lembro muito bem, não é? Ele se envolve em investigações muito bizarras e muito incomuns, por ordem, né, dos enciclopedistas, assim, e ele tenta resolver, através dessas investigações, processos aparentemente mágicos, místicos ou sobrenaturais com uma racionalidade iluminista, que era uma racionalidade aguerrida, uma racionalidade belicosa, não é? Que não era só iluminista, né? Alguns autores românticos dispunham dessa mesma racionalidade, como pintores, né? Artistas como Goya, por exemplo. E então, Marvick ele trabalha como um autor iluminista do século XVIII. E é uma narrativa saborosíssima, né? Ela tem muito de paródia de um certo irracionalismo fácil, que privilegia uma visão muito, digamos assim, superficial dos fenômenos do horror, né?
ignora a possibilidade do horror ter um elemento filosófico ou racional, que é justamente o que a gente está discutindo aqui, e é algo muito comum numa ficção de terror mais fácil. É uma sátira do próprio iluminismo, essa tentativa de explicar a realidade a ferro e fogo, que nunca funcionava direito, mas funcionava até certo ponto, e que era até brando perto do fanatismo louco, que era o inimigo do iluminismo, né, que a gente esquece com frequência. Então é uma obra satírica, mas é uma obra assustadora, né? Tem uma aranha gigantesca, tem personagens que parecem assim saídos de romances góticos, né? Inquisidores. Então é uma narrativa muito saborosa e muito provocativa. Um livro que eu recomendo para todo mundo porque ele coloca a discussão da digamos assim, dos elementos racionais da filosofia dentro desse quadro do romance gótico, só que na verdade, como uma narrativa do Diderot, né? Como uma narrativa, ou do Voltaire, né? Como as grandes narrativas iluministas. Né? Ele até pasticha um pouco deliberadamente isso com o Marvick, né? Esse sentido para a construção da paródia. Então é um romance assim genial. Ele é um pouco ignorado assim, não vejo muitas resenhas, mas é brilhante e é um dos meus lançamentos prediletos do catálogo da Zagava, que é, enfim, um deslumbre, né? Então, The Friendly Examiner, né? Que é o protagonista, ele é chamado assim, né? O investigador amigável, que vai ali no lugar resolver, no caso desse primeiro livro, resolver um problema com uma aranha gigante, como eu falei, e aí se defrontar com as explicações das crendices populares. Enfim, é um romance muito. É uma novela curta, né? Tem 50 páginas, sei lá. Muito bonita a edição da Zagalo. Parece um livro dos. Tem 80 páginas, né? Parece um livro do século XVIII, dessa época, assim. E a história é brilhante, né? Então é um autor a se procurar averiguar. Talvez eu tente traduzir esse material, mas é uma abordagem única, assim. Aí também da natureza, de certa forma, a gente tem a ideia dessa natureza que tem elementos que nós caracterizamos como monstruoso, quer dizer, um acesso comum, mas é a própria natureza, ela funciona assim, ela é predatória, ela tem uma organização que para nossa cultura humana é terrível, é tenebrosa, né? A natureza, ela não é essa visão idílica, né? Ela é predação, né? Ela é aquilo que há nos mares, né? Os que estão mais embaixo devoram a carne dos que morreram lá em cima e vão caindo, né? Enfim, não é? É uma visão filosófica, é porque a nossa visão da natureza só pode ser essa, né? Uma interpretação, mas é uma visão instigante. E na ficção ela se torna, como eu disse, eventualmente terrível e eventualmente engraçada, como é o caso do The Friendly Examiner, do Lee Marvick, né? E o último é um livro espetacular com um título longo, chama Salt Flowers from the Years of Drought. As flores de sal dos anos de seca, ou de estiagem, enfim. É um livro de Colin Insull. O Insull, ele é um dos autores mais magníficos da ficção fantástica contemporânea. Sem sombra de dúvida. Tudo que eu li dele é espetacular. Eu não conheço, quer dizer, ele publicou na homenagem ao Goya. Ele talvez publique numa homenagem que a gente tá da Rafus que a gente tá bolando, né, para o ano que vem. Quero tentar uma novela dele, vou entrar em contato para ver se consigo, mesmo que seja uma tradução. Quero traduzir esse material também, o Salt Flowers. O livro foi lançado pela Montabrachas, não é? E a história, como é que eu posso definir a história? É um livro curto, ele tem 16 páginas só, né? É um conto, na verdade. Publicado com todo aquele acabamento primoroso da Montabrachas. Tem os livros agora da Montabrachas, do Colin Soul, tem uma espécie de dístico que é Unload, the Abolition of Work and the Proliferation of Joy. E eis que
a abolição do trabalho e a proliferação do prazer. O que conta essa história de curtíssimo 16 páginas? É quase como uma explosão nos seus sentidos, né? Foi uma das leituras mais intensas que eu tive nas últimas semanas. E olha que eu leio bastante coisa. É a história de um rapaz que, enfim, solitário, que ele encontra algumas plantas. Essas plantas tem um cheiro meio químico. Elas são muito bonitas. Elas estão no meio de uma salina, assim, né? Então elas são muito belas, mas elas são apodrecidas, assim, né? E esse rapaz, então, ele resolve investigar um pouco a respeito dessas flores na região, procurar, né, informações e tal, porque ele, na infância dele, ele encontra na vida adulta. Aí ele lembra da infância que ele encontrou flores semelhantes e teve um problema de intoxicação terrível, de queimadura e tal. As flores eram bonitas, mas o cheiro era horrível, químico, e o pólen, né, enfim, a própria planta, né, a própria flor, causou nele terríveis queimaduras e febre. E aí ele vai descobrindo. E aí o livro ele vai te arremessando em uma outra dimensão a partir dessa investigação inicial que lembra um pouco O Desabrochar da Estranha Orquídea, né, que é um conto do H.G. Wells que eu já traduzi. E ele te leva para uns lugares assim. Eu posso resumir que chega um determinado momento que ele descreve uma experiência atômica na Inglaterra vitoriana. É tão bem feito, é tão bem escrito. Eu nunca vi algo assim nas steampunks da vida, né, e tal. Uma evocação do mundo vitoriano, do mundo do trabalho, inclusive, que com esse elemento, digamos assim, único, né, nuclear, tão bem escrito que não parece forçado, não parece absurdo, não parece que, enfim, um elemento avulso. Não é que é como acontece muito com steampunk. É incrível, né? E isso é só uma parte, porque depois no final ele vai mais longe e ele vai nos livros bíblicos, nos apócrifos, no que aconteceu em Sodoma e Gomorra e em outros lugares aí de extermínio divino. É um livro assim espetacular, né? Então é uma experiência de 16 páginas tão intensa que você gostaria que já tivesse em 200, mas por outro lado, era só para ter 16 mesmo. E quando você termina essas 16, você, uau, né? Não é? Então, isso é, como eu falei, um trabalho de meditação, né? Quer dizer, um trabalho de reflexão que chega longe, que não fica só na superfície do objeto, ou no que é mais instintivo, mais espontâneo. Ele vai além e explora esse objeto em cada outro ângulo possível. E isso é incrível, isso que faz com que essa literatura seja única, não é? Então, são esses 3 livros que eu queria comentar hoje. Eu vou falar mais algumas vezes a respeito desse mesmo tema, trazendo outras, digamos assim, visões filosóficas, né? Vou trazer talvez o solipsismo e tal. Então é isso. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.